Boa tarde, galera! Estamos aqui reunidos, galera chegando, Brasil e mundo afora. Aqui quem está falando é Nilson Brum. Hoje eu fui incumbido aqui dessa parte inicial e da parte final também, que vai ser bem legal. Mas hoje nós temos um dia muito especial, porque a gente vai falar aqui de um tema chocante, porque o que vai ser explanado hoje afeta a vida de milhões de pessoas, e se não afeta a sua, pode ser que um dia afete. Então, vai ser um tema importantíssimo da saúde do intestino, e a gente escolheu uma pessoa especialíssima para estar comentando e estar apresentando para vocês, minha comadre, minha amiga, minha querida Dani Steigleder. Ela é nutricionista, e ela vai contar um pouquinho para vocês da história dela, e também ela vai falar sobre esse tema, que é um tema assim, ó, que todo mundo precisa ter mais informações. Todo mundo. Toda informação a respeito disso é muito nova. Eu estava lendo agora, muitas coisas foram descobertas há menos de 10 anos, muitas coisas estão sendo descobertas, então esse tema é um tema que não para. Então, é um tema que está sempre em aprimoramento, porque tem muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Mas a gente vai procurar passar as informações principais que já vão ser de muita valia para todos que estão aqui e também para outras pessoas que vocês conhecem. Então, já aproveita, manda um zap aí, diz que está começando a aula com a Nutri Steigleder, diretamente de Porto Alegre. Vou agora chamar ela. Prontíssima, Nutri, é contigo, Dani. Boa tarde, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada também pelo convite mais uma vez estar aqui. A gente já apresentou outra oportunidade esse tema, e hoje vai ser também a gente explanar mais sobre isso, tirar as dúvidas, porque eu sei que muitas pessoas têm a dúvida, né, quanto a esse tema. Mas Dani, só tenta ver se tu consegue dar uma ajeitada no teu microfone ou aproxima um pouquinho. Tá, peraí. É isso. Vamos ver se melhora agora. Melhorou? Nossa, 1000%. Muita coisa. Então, vamos lá, de novo. Vamos recapitular. Muito obrigada pela apresentação. Muito obrigada por estar aqui novamente. E deixa eu colocar a apresentação aqui, para a gente já ir começando daqui a pouquinho. Deixa eu colocar... Estão vendo a minha tela? Certo? Então, deixa eu só carregar. E aí, carregar. Pronto, agora foi. Bom, gente, muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui falando sobre a saúde intestinal. Como o Nilson falou, é um assunto que vem se estudando cada dia mais, vem se fazendo cada vez mais pesquisas e vendo a real importância que o intestino tem para a nossa saúde, né? Não só em função que a gente pensa assim, que nosso intestino é só aquele tubo digestivo em que a gente vai passar os alimentos e o que não foi absorvido a gente vai eliminar. Não, vocês vão aprender que ele tem relação com imunidade, tem relação com emagrecimento, tem relação com as emoções de vocês. Então, antes de começar o assunto aqui, eu vou me apresentar, né, para que vocês me conheçam um pouquinho. Eu também fui aluna do STC, eu sou formada há 16 anos como nutricionista, mas depois da minha primeira gestação, eu não consegui voltar ao meu peso. Eu, na verdade, sempre fui a falsa magra, tinha um percentual de gordura um pouquinho maior, né? Não tinha muita disposição, comia saudável, mas não conseguia chegar naquele resultado que a gente sempre quer para estar se sentindo bem no biquíni, se sentindo bem no seu corpo. E aí foi então que eu conheci o STC, eu gostei tanto, eu vi tanto resultado, que eu hoje trabalho exclusivamente aqui no STC e tenho o prazer de falar isso e de trazer para as pessoas esse resultado que é incrível, essa forma de se alimentar, de esse estilo de vida que a gente acaba tendo na nossa vida, tá? Então, esse aqui é o meu resultado, né? Eu emagreci 7 quilos, reduzi meu percentual de gordura, foi de 32% para 26%. Hoje, meu corpo já está um pouquinho mais diferente. Hoje eu estou grávida, né? Então, novamente, vocês vão ver fotos diferentes minhas, mas tenho certeza que depois que nascer esse bebê, já estou super a fim de começar minha nova versão.
Bom, então vamos começar aqui o assunto do intestino. Gente, então, como eu falei, o intestino ele vai muito além, né, do que a gente conhece. E aqui eu estou trazendo algumas informações importantes para que vocês entendam tudo isso que ele envolve, né? Então, o intestino, ele faz parte do nosso sistema nervoso autônomo e, para quem não sabe, ele é o nosso segundo cérebro. Então, esse nosso segundo cérebro, ele se comunica com o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, tá? E, na verdade, muito parte do nosso intestino, né, os impulsos iniciais de, por exemplo, produzir hormônios. E aí, sim, o cérebro vai produzir aqueles hormônios. Então, essa fotinho que vocês estão vendo é essa relação que a gente tem entre o cérebro e a conexão com o intestino. Os dois estão muito ligados. Então, acontece que, assim como o intestino manda produzir, né, manda os impulsos para produzir hormônios lá pelo cérebro, para ele mandar e produzir esses hormônios, também acontece ao contrário, tá? Por exemplo, se a gente está nervoso, está ansioso, e aí acaba o quê? A gente acaba tendo aquele desconforto abdominal, aquela dorzinha de barriga, porque tem essa conexão. E a mesma coisa também se a gente pensa assim, se a gente tem um mito, uma crença que aquele alimento vai nos fazer mal, provavelmente, se aquele for muito forte para ti, aquele mito, você vai comer e pode passar mal, tá? 70% das nossas células do nosso sistema são 70% das células do nosso sistema imunológico, elas vivem no nosso intestino, tá? Então, por isso que tem uma relação tão grande com a nossa imunidade. Se a gente tiver um desequilíbrio no nosso intestino, a gente vai estar mais vulnerável às doenças. Isso também pode comprometer a saúde tanto mental quanto comportamental. Então, como a gente falou, hoje existem muitos estudos relacionando esse desequilíbrio a doenças como depressão, ansiedade, Alzheimer, até mesmo hoje tem relação com o autismo, estão fazendo vários tipos de testes, né, em relação a isso. 50% das fezes são bactérias. Então, a gente tem lá dentro do nosso intestino bactérias boas, que devem estar em maior quantidade, mas também tem bactérias ruins, né? São também necessárias, elas precisam viver em harmonia. 70% a 90% da serotonina, ela está no nosso trato intestinal. E isso tem, então, relação com a nossa saúde emocional, como eu falei também. Então, essa relação com as emoções, né, os níveis de estresse, o ânimo, está muito ligado. E essas bactérias são responsáveis por enviar o comando de produção dos hormônios, equilibrando, então, o humor, a saciedade. Então, lá no nosso intestino, como eu falei, ele tem neurônios, ele é o nosso segundo cérebro, ele manda produzir os hormônios e produz essa grande quantidade de serotonina. Então, olha a relação que tem a imunidade, as emoções, com o nosso intestino estando equilibrado. Se ele não estiver equilibrado, a gente vai ter mais ansiedade, a nossa imunidade vai ser mais baixa. E isso se deve ao quê também? Uma coisa super importante. O nosso corpo, ele é formado por um microbioma. Eu gosto de comparar assim, que é um monte de bichinhos de estimação internos, né? Se a gente cuida do nosso bichinho em casa, de estimação, que a gente dá água, dá comida, dá um melhor cuidado, a gente precisa fazer a mesma coisa com o nosso corpo. E isso a gente consegue através de hábitos saudáveis, né? Mas também com uma dieta variada. E essa dieta variada, ela vai ajudar a diversificar esse microbioma. Dentro do nosso intestino, a gente chama esse microbioma de microbiota intestinal. Então, quanto mais variada a nossa alimentação, melhor a nossa microbiota intestinal, o intestino vai ser mais saudável. Então, isso é fundamental, não só para a digestão e absorção dos nutrientes, dos alimentos, mas também para produção de vitaminas, para o nosso sistema imunológico, para o funcionamento adequado do nosso cérebro, das nossas emoções, como eu falei antes, tá? Bom, primeira coisa que a gente precisa partir, a gente precisa analisar como é que está o nosso intestino. E como é que a gente faz isso? Analisando como é que estão as nossas fezes, né? Existe essa escala de Bristol, que é uma escala em que classifica os tipos de fezes, tá? Ali o tipo 1 e 2 são as fezes quando a gente tem mais ressecadas, aquelas fezes mais em bolinhas, né? Que é mais característicos de constipação, né? As dificuldades de ir ao banheiro. O 3 e 4 são características melhores, né? Ela está mais hidratada, a gente não tem tanta dificuldade de ir no banheiro, principalmente a 4, e depois as outras, ali 5, 6 e 7, aí são mais quebradiças, são mais líquidas, não é até a mesma diarreia. Então é importante a gente avaliar
como é que tá o cheiro, o formato, a cor, a textura. De repente tem pessoas, né? Eu conheço pessoas que acham isso super nojento, mas isso é normal, gente, todo mundo faz parte da nossa vida. E de preferência que a gente tenha um hábito de ir ao banheiro todos os dias. Claro que se você não tem dificuldade para ir no banheiro, né? As suas fezes estão hidratadas, se for de vez em quando, assim, um dia sim, um dia não, não haverá problema. Mas deixar mais do que esse tempo acaba sendo prejudicial, né? Então, a gente está deixando toxinas lá no nosso intestino. Então, a gente precisa analisar o que está acontecendo. Será que a minha alimentação está legal? Será que meus hábitos estão legais? E isso a gente vai falar aqui para frente. Então, assim, quando a gente tem um desequilíbrio na nossa microbiota, né, dessas bactérias boas, dessas bactérias ruins, que começa a diminuir as bactérias boas e aumenta essas ruins, a gente chama isso de uma disbiose, tá? E aí a gente tem ou diarreia, ou constipação, ou flatulência, ou má absorção de nutrientes, ou aumento da permeabilidade intestinal, que eu vou explicar para vocês agora, ou a baixa imunidade, tá? Então, isso se deve ao quê? Se a gente tem uma falta de higiene, né, uma alimentação inadequada, uma falta de exercícios, de atividade física, ou até o uso constante de medicamentos, principalmente antibióticos, tá? Porque os antibióticos, eles são o quê? A ação deles é atacar aquelas bactérias que estão te prejudicando, mas também atacam as bactérias que estão lá no nosso intestino. Então, elas vão atacar as bactérias boas que a gente precisa. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado quanto ao uso, o tempo, precisa ser bem prescrito pelo médico, tá? Então, tudo isso vai interferir na nossa microbiota. E quando a gente interfere, com o tempo, essa disbiose, ela leva a uma inflamação no teu intestino. E esse teu intestino inflamado, como eu vou apresentar para vocês agora, leva a uma disfunção metabólica. Por quê? Essa inflamação intestinal, tá? Ela é ocasionada por um desequilíbrio dessa microbiota. Mas isso acontece o quê? Quando a gente fica povoando por muito, muito tempo com as bactérias ruins. Então, não quer dizer que, assim, 1, 2 dias eu não cuidei da minha alimentação, não cuidei dos hábitos e vou ter desbiose. Não, talvez desregule um pouquinho. Mas isso aqui acontece quando a gente tem já um hábito, né, de muito tempo de não cuidar. Por que acontece? Quando você nasce, quando você está lá na barriga da sua mãe, o seu intestino ele é zerinho. Ele não tem nada, é um campo fértil, não tem bactérias nenhumas, tá? Quando você nasce, as coisas que acontecem ao longo dali é que vão variar para a gente ter mais bactérias boas do que ruins. Por exemplo, se foi parto natural ou se foi cesárea, se teve amamentação exclusiva ou se foi fórmula, se usou antibióticos, se na infância foi usando laxantes ou na adolescência, como é que foi a alimentação, como é que foram os hábitos de higiene. Então, tudo isso, ao longo do tempo, né, vai criando aquele microbioma no teu intestino. Então, quer dizer que se a gente tem esses hábitos ruins ao longo do tempo, a gente causa uma disbiose. E aí, essa disbiose, né, em que a gente tem mais bactérias ruins, mais nocivas, vai afetar o nosso intestino e isso vai acabar afetando a permeabilidade desse intestino, tá? Como vocês estão vendo ali na primeira fotinho, tem as bactérias boas, é o intestino saudável, na outra, aqui do ladinho, tem um intestino, né, que já tem uma quantidade bem maior de bactérias nocivas, e isso vai, então, atacando ali o nosso intestino, que ele protege para que não venham toxinas, para que não venham nada para a nossa corrente sanguínea. E aí, quando acontece disso, né, quando o nosso intestino está inflamado, a gente chama isso de síndrome do intestino permeável, que é o quê? Uma resposta inflamatória dessas bactérias ruins que vão produzir toxinas que vão vazar do teu intestino para o teu sistema hormonal, para o teu sistema nervoso, para o teu sistema imunitário. Então, que vai poder ocasionar esses diversos tipos de doenças, né? Às vezes a gente tem resfriados recorrentes, alergias alimentares, e a gente não sabe o porquê que está acontecendo aquilo ali, né? A gente culpa alguma coisa, mas muitas vezes acontece de o quê? Do nosso intestino estar desequilibrado por muito tempo e a gente está ocasionando essa síndrome em que nosso intestino está inflamado, tá?
Vocês podem ver assim, ó, tem diversos tipos de doenças que podem ocasionar, até mesmo uma esteatose hepática, uma artrite reumatoide. Quando é que a gente vai pensar que isso tem alguma relação com o intestino? E trazendo aqui não só a questão de ocasionar doenças, né, mas qual que é a relação do intestino também com o nosso emagrecimento? Bom, existem, como eu falei, as bactérias, né, boas e ruins, e já se fizeram alguns estudos em que se viu que pessoas que, quando têm excesso de peso, elas têm mais quantidade de bactérias, né, características que são ruins, que são chamadas de firmicutes, tá? A maioria dessas bactérias são firmicutes. E as pessoas com peso adequado, a maioria dessas bactérias são as bacteroidetes, né? Eu acho tão bonitinho esse nome, parece líder de torcida. Mas, enfim, qual que é a diferença dessas bactérias? Se uma pessoa comer, aliás, se essas duas pessoas, né, que estão com uma com excesso de peso e outra com peso adequado, comerem a mesma coisa, essas bactérias vão absorver diferente a quantidade de calorias. Então, quer dizer que as firmicutes vão absorver muito mais calorias do que as bacteroidetes. E isso vai ajudar a pessoa que já está com excesso de peso a engordar um pouquinho mais, tá? Então, tem essa relação também na quantidade de bactérias, nos tipos de bactérias. Então, é importante a gente entender como também afeta no nosso peso. E aí, o que a gente faz, então? Bom, meu intestino acho que não está legal, eu tenho gases, meu intestino está um pouquinho constipado, o que eu tenho que fazer? Eu não tive bons hábitos nos últimos anos, quais são os bons hábitos que eu preciso ter? Então, a gente precisa, a partir de agora, fazer uma semeadura, tá? A gente não vai ter resultados imediatos. Às vezes a gente fala com o aluno, né, faz as orientações, mas não adianta esperar que isso vai melhorar em 1, 2, 3 dias. O nosso intestino, ele tem metros, né? Ele é super comprido, se a gente abrir ele, ele é enorme. Então, para a gente poder melhorar todo o nosso intestino, isso leva um bom tempo, tá? Um bom tempo, às vezes algumas semanas, tá? E isso vai ser o quê? A gente vai inserir hábitos saudáveis, e esses hábitos saudáveis precisam permear pela vida toda. Não são algumas semanas que tu vai fazer e vai voltar aos hábitos antigos que o teu intestino vai ficar legal, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente precisa cuidar com a nossa alimentação. Primeiro passo. Na nossa alimentação, a gente tem que evitar aqueles alimentos ricos em gorduras ruins, tá? Não só as gorduras, mas também os açúcares, porque elas vão estimular a maior quantidade de bactérias ruins, tá? A gente precisa ter mais daqueles alimentos com gorduras saudáveis, que é o que a gente tem no nosso protocolo do STC, né? Aquela fonte de gordura saudável, azeite de oliva, o abacate, essas gorduras ajudam as bactérias boas. E evitar o excesso de antibióticos, como eu falei, né? Só com prescrição médica por um determinado período, e principalmente os laxantes. Os laxantes, né, a gente por muito tempo atrás se usava bastante, mas tem que se ter um cuidado porque o laxante ele varre todo o teu intestino. Ele vai varrer bactéria boa, bactéria ruim, tudo, e isso acaba com a tua microbiota, tá? Então, o laxante não é uma boa opção. Vou apresentar depois quais são as boas opções. Atividade física. A atividade física, ela é super importante porque o nosso intestino, ele precisa ter aqueles movimentos peristálticos. E a atividade física ajuda também a regular esses movimentos do teu intestino. Então, ter uma atividade física constante vai ajudar também o teu intestino a não ser preguiçoso, tá? Hidratar bem o corpo. Aqui eu vou chamar bem a atenção, porque, ó, o Nilson já está tomando aí, eu também estou sempre com meu copinho do lado. Por quê? Essa quantidade de água, vocês aprendem, né? O quanto ela é importante. Mas não adianta a gente agora, como a gente vai falar, inserir fibra, melhorar a alimentação, se a gente não melhorar a nossa hidratação. Porque a gente não está melhorando ali o nosso bolo fecal para ele ficar bem hidratado, tá? Então, hidratar o corpo é super importante. Chás, água aromatizada. Aqui eu chamo atenção para o chá verde, o Herbal Concentrate, que é o chá verde. Ele tem polifenóis, e esses polifenóis são ótimos para as bactérias boas. Então, um chazinho quente, de manhã cedo, né, até no seca-barriga, tudo isso vai ajudar nas bactérias boas também. Quanto a bebidas alcoólicas, um detalhe.
as bebidas alcoólicas são desfavoráveis às bactérias boas, tá? Com exceção do vinho tinto seco, porque ele também tem os antioxidantes que são benéficos, né, para as bactérias boas. Mas claro que aqui o consumo do vinho vai ser esporádico, uma vez na semana, né? Não vai ser todos os dias que a gente vai agora ter essa desculpa de melhorar as bactérias tomando vinho. Bom, a glutamina eu queria trazer para vocês aqui, porque é um suplemento que ela ajuda não só a contribuir na reparação muscular, como vocês aprendem, como vocês já viram, mas ela também ajuda na integridade dessa barreira intestinal. Então, ela é legal porque ela vai ajudar a absorver melhor os nutrientes dos alimentos, tá? Como que vocês vão tomar essa glutamina? Em jejum, né? Ali na rotina matinal, junto com o chá de vocês, porque daí vocês vão ter uma melhor absorção desses nutrientes pela mucosa intestinal. Isso também vai ajudar a reduzir a produção de citocinas que são pró-inflamatórias pela mucosa, tá? Então, vamos lá. Existem alimentos e suplementos que a gente vai falar que ajudam a prevenir e até reverter, então, esse desequilíbrio da microbiota, tá? Esses são os probióticos e os pré-bióticos. Os probióticos são micro-organismos, né? São os micro-organismos que vão melhorar essas bactérias boas dentro do nosso organismo, e os pré-bióticos vai ser o alimento para essas bactérias. Eu vou apresentar aqui para vocês. E existem os simbióticos, que são alimentos ou suplementos que têm essas duas características. Então, os probióticos, existem alimentos e existem suplementos, né, que são probióticos, e que eles contêm essas bactérias vivas. Aqui tem 2 exemplos, por exemplo, as bifidobactérias e as lactobacilos, né? As lactobacilos, acho que talvez o pessoal já tenha ouvido mais. Mas então, assim, o que elas fazem? Elas vão ajudar a melhorar a quantidade de bactérias boas, né, dentro do teu organismo. E existem aqui alguns alimentos, né, que eles têm essa função de probióticos, como kombucha, o kefir, o iogurte, o chucrute, o tempê. Existem os suplementos específicos de probióticos, né? Então, esses micro-organismos, eles vão ajudar a facilitar a digestão e absorção desses nutrientes e vão ajudar a fortalecer a tua imunidade, né? Então, tu vai ficar menos suscetível a doenças, as bactérias benéficas vão se multiplicar melhor. E aí eu queria chamar só a atenção aqui na questão da alimentação, porque assim, kombucha, kefir, iogurte, nessa fase de queima, né? Por exemplo, o kombucha, ele se deve à fermentação do açúcar. Só que a gente não sabe a real quantidade de açúcar que a gente vai ter naquela bebida. Então, aqui o ideal na fase de queima é tu consumir assim, esporadicamente, num evento, vai sair para jantar, quer tomar uma bebida diferente? Tranquilo, tá? O kefir é um alimento bem legal, mas ele não é tão proteico. Ali de 170 a 200 ml, a gente tem em torno de 6 gramas de proteína. E a gente aprendeu que um lanche tem que ter em torno de 10 gramas. Então, uma dica para quando, né, se quiser ter um lanche com kefir, é acrescentar, por exemplo, o Protein Crunch, né, aquele cereal de chocolate que é maravilhoso, fica super gostoso no kefir, ou um Nutreve, ou um Protein Powder, porque daí vocês vão estar agregando mais proteína naquele lanche, tá? E o iogurte que não faz parte nessa fase de queima. Bom, e o que são os pré-bióticos? Então, os pré-bióticos, eles são ricos em fibras solúveis e são componentes que não vão ser digeridos, mas que eles ajudam a proliferar essas bactérias boas no teu intestino. Então, quer dizer que assim, esses pré-bióticos, né, todos eles são fibras, mas nem todas as fibras vão ser pré-bióticos. Então, quais são os exemplos desses pré-bióticos que a gente tem? Por exemplo, tem a inulina. E onde é que a gente encontra essa inulina? Tem no tomate, tem na cebola, tem no alho, tem nos suplementos como o shake, o Nutreve, o açaí, tem na aveia, tem em leguminosas, tem algumas cascas de frutas. Então, são exemplos de pré-bióticos que a gente pode ter na alimentação. Mas a gente tem que ter um consumo adequado de fibras em geral na nossa alimentação, né? A gente precisa ter os probióticos, a gente precisa ter os pré-bióticos, mas em geral a quantidade de fibras que a gente precisa ter na nossa alimentação acaba não sendo a quantidade que a população consome, né? Já se viu aí em pesquisas que 78% da população brasileira
não consome a quantidade que a Organização Mundial de Saúde prescreve, que é de 25 a 30 gramas por dia. E que isso representa em torno aí de 15 maçãs, 40 colheres de espinafre refogado. E é bastante, né? Quem vai comer aqui 15 maçãs no dia? Então, isso é uma coisa para a gente avaliar. Como é que está na nossa alimentação? Será que eu consigo comer essa quantidade de fibras? E existem diferentes tipos de fibras, tá? Existem as fibras insolúveis e existem as fibras solúveis. Como eu falei, as fibras, elas são partes não digeríveis de vegetais, apesar de serem carboidratos, mas por ela não ser digerível, ela não vai ser assimilada para gerar uma energia considerável, tá? Que é a questão da caloria. Então, o que é uma fibra insolúvel? Ela vai ajudar a aumentar o teu bolo fecal e vai ajudar a varrer o intestino para limpar ele das toxinas, né? E vai melhorar o teu trânsito intestinal. Agora, as solúveis, elas ajudam a reter aquela água e formar um gelzinho. E isso vai ajudar a retardar o esvaziamento gástrico, né, que vai dar saciedade, e vai dificultar a absorção de gordura, de açúcares, o que ajuda também a reduzir os picos de insulina, a melhorar os níveis de colesterol. Bom, deixa eu apresentar para vocês aqui algumas propriedades dessas fibras, né? O que elas fazem no nosso corpo, como alguns pontos que eu falei para vocês aqui. Deixa eu só tomar mais um pouco de água. Então, elas aumentam a saciedade, as fibras são muito importantes, principalmente nesse protocolo de queima, para ajudar agora nesse início, a saciedade, a diminuir o apetite. Elas ajudam a promover a regularidade intestinal, né? Criar um hábito intestinal. Nessa questão do hábito intestinal, quero até chamar a atenção de uma questão, porque às vezes a pessoa tem um estímulo, né, do intestino de querer ir no banheiro e tranca. Não faça isso, porque quanto mais tu trancar, menores serão o estímulo do intestino daqui para frente. Então é importante que a gente atenda esse chamado, porque a gente está mantendo aqueles movimentos peristálticos, que aí é o hábito intestinal, tá? Elas ajudam também a alimentar as bactérias boas, vão diminuir a absorção de açúcares, de gorduras, como eu falei para vocês, contribuir para eliminar as toxinas do teu intestino, tem uma ação redutora sobre o colesterol total e vão contribuir para um peso saudável. Existem, então, como eu falei, fontes, né, de fibras, não só em leguminosas, frutas, legumes, também tem suplementos, mas a gente precisa ter uma atenção aqui, principalmente para quem está na fase de queima, porque existem alimentos que têm uma quantidade considerável de fibras, mas também tem uma quantidade considerável de calorias, né? Um dos exemplos aqui que eu gosto de citar é a aveia, né? Todo mundo fala, eu vou comer aveia, faz bem para o intestino. Só que para quem está numa fase de queima, para quem quer reduzir o peso, precisa ter uma atenção, porque aqui nesse exemplo, 100 gramas de aveia, ela vai te fornecer em torno de 10 gramas de fibra, só que tem 400 calorias. Tá? Na mesma coisa da lentilha, ela vai ter 573 calorias, né? Com uma quantidade ali de fibras. Se a gente for pensar, então, nas hortaliças, vou comer bastante salada verde, teria que comer muitos pés de alface, né? Porque aqui 100 gramas de alface representam em torno de 1,3 gramas de fibra. Não desconsiderando a importância dela, super importante, tem que ter, mas, como eu falei, lembrando a relação de calorias e a relação de fibras, tá? Para não atrapalhar no processo de vocês. Então, assim, como eu falei, né, a gente acaba não tendo uma quantidade adequada de fibras na nossa alimentação. Já se viu que 78% da população brasileira ela apresenta deficiência nesse consumo de fibras, né? Ou por falta de informação, ou por gostos pessoais. Então, a Organização Mundial de Saúde, como eu falei, ela sugere que a gente tenha aí de 25 a 30 gramas, tá? E regulamenta a questão de fibras alimentares, que são os suplementos, porque ela sugere que a gente utilize os suplementos na nossa alimentação. Só que esses suplementos, conforme a RDC da Anvisa, para que ela seja considerada uma fonte, um suplemento seja uma fonte de fibra, ela tem que ter, no mínimo, 2,5 gramas por porção, né?
e ali depois uma alta quantidade de fibras, mais do que 5 gramas por porção. E aí eu quis trazer aqui para vocês o exemplo disso, né, quando a gente fala de suplementos. Quanto que tem por porção nos suplementos que a gente acaba utilizando no nosso protocolo. Então aqui o shake, a sopa, o Nutrev, a sopa instantânea que dá para usar como um lanche, por exemplo, elas têm 3 gramas por porção, tá? São fontes de fibras. Os suplementos específicos que são fontes de fibras, né? Eles têm por porção ali o Fiber Concentrate, o Fiber Powder, 3 a 4 gramas. E aí eu quis trazer aqui uma informação muito legal para vocês, que tem um alimento, que eu gosto de dizer que é um super alimento, né? Que ele é riquíssimo em fibras, que é o açaí, tá? Ele também é rico em proteínas, ele serve como um lanche, ele é um pouquinho mais calórico, então dá para usar de vez em quando nos lanches, né, na fase de queima, mas ele tem um alto teor de fibras. E, gente, para quem não experimentou o açaí, eu como gestante já fico aqui até imaginando o que eu vou fazer daqui a pouco. O açaí, e olha a dica, com o Fiber Concentrate de uva e um Protein Crunch de chocolate, é um lanche maravilhoso. Quem não experimentou, por favor, faça isso. Eu sei que quem é dos Estados Unidos e da Europa, que já veio para o Brasil e já experimentou, ficou apaixonado. Então, se tu é do Brasil, não pode deixar de experimentar. Ó, sugestão, hein? Bom, falando aqui, então, dos suplementos que são específicos, fontes, né, de fibras que a gente pode utilizar. Tem as fibras solúveis, que tem no Fiber Concentrate. Ele aqui, eu quero chamar a atenção, vocês estão vendo que ele tem aqui 3 gramas de fibras na porção, tá? Umas 6 calorias. Lembra que eu falei lá da aveia? A aveia, eu vi ali a quantidade de 3 gramas, é 30 gramas de aveia, tem 3 gramas, só que tem 120 calorias. É quase um lanche que não tem proteína nenhuma, é só aveia, para tu ter essa quantidade de proteína. Então, vocês viram o quanto ajuda uma fibra no nosso processo? E olha só, se a gente for usar 2 tampinhas, né, desse Fiber Concentrate, vai equivaler a 4 mamões. Então, olha o quanto que a gente às vezes tem que consumir de fruta para ter essa quantidade de fibras. Então, vai hidratar mais, vai ter menos calorias, vai ter mais fibras, tá? E existe também o Fiber Powder, que ele tem 4 gramas de fibras e tem 5 calorias na porção. Ele não tem sabor, ele é bem legal, que tu pode usar em receita, dá para ir em receita fria, receita quente, pode ser no shake, onde tu quiser na tua preparação para acrescentar fibra. Então, ele também é bem legal. E existe uma fibra que é solúvel e insolúvel, que é o Fiber Bond. Então, ele também vai ajudar a limpar a superfície do teu intestino para absorver melhor os nutrientes, né, para eliminar aquele excesso de gordura que tem ali. Aqui no Brasil é o Fiber Bond e fora do Brasil é o Thermo Bond, tá? Ele tem 1,5 gramas por porção, tu consome 2 cápsulazinhas, assim, até 3 vezes no teu dia, tá? Até aqui na questão do Fiber Concentrate, tu também pode usar até 4 vezes no dia. Tu pode utilizar ele ou no teu chá, ou só ele para tomar como se fosse assim, tipo um suquinho, né? Isso que é uma bebida mais doce. Pode usar como se fosse caldinha para colocar em cima do teu shake, gente, fica uma delícia, que nem eu falei lá no açaí proteico, fica muito gostoso. E também trouxe aqui para apresentar para vocês, né, alguns produtos que tem Europa, Estados Unidos. Então, na Europa, existe a fibra de maçã, tá? Que são 5 gramas por dose, tem fibras solúveis e insolúveis. E lá na Europa, eles têm o suplemento de probióticos, tá? Então, se quiserem utilizar, também é bem legal. Aqui no Brasil, a gente não tem o suplemento de probióticos, a gente tem só as fibras, tá? E nos Estados Unidos também tem a fibra de maçã e tem um probiótico também, tá? Essas fibras, elas podem ser combinadas para utilizar no dia a dia de vocês. Não precisa ser só utilizado o Fiber Powder, só o Herbal Concentrate. Claro que vocês vão avaliar quando vocês começarem a usar, para ver como é que fica o intestino, né? Mas dá para usar o Fiber Concentrate, como eu falei, até 4 vezes. De repente, tu pode utilizar, como eu trouxe aqui para vocês, ó. Pode utilizar na rotina matinal. O chá, como eu falei, faz bem para o intestino, com o Herbal Concentrate ou com o Fiber Powder.
quentinho, que ajuda ainda mais no funcionamento do teu intestino. A própria hidratação também vai ajudar a preparar teu intestino para o teu dia. Pode utilizar o lanche, que a gente conhece aqui, que é o seca-barriga, que dá para utilizar o protein powder, o chá, a fibra, né? A diferença lá na Europa, que vai ter o herbal concentrate, o aloe, né? Que ele ajuda também no estômago, ele acalma o estômago, mas a fibra lá é diferente. Vocês podem fazer essa combinação para fazer o lanche de vocês. Por que pode fazer esse lanche? Porque ele vai ter poucas calorias, vai fornecer a quantidade adequada de proteínas para o músculo de vocês e vai ter uma quantidade bem legal de fibras também, fora que vai hidratar o corpo. Então, é um lanche muito bom para ser utilizado no horário da manhã, tá? E também depois do almoço vocês podem utilizar novamente o chá com a fibra, que também é legal, né, na pós-digestão, tá? Bom, eu sei que apresentei bastante informação, falei sobre muitas coisas aqui, mas isso é só uma pontinha do iceberg. Como o Nilson falou, tem muitos estudos e tem mais coisa para falar sobre intestino, cada vez mais, e isso é legal, mas é para chamar a atenção de vocês que não adianta a gente equilibrar só na alimentação, ou equilibrar só na atividade física, ou mudar só um hábito. A gente tem que começar a mudar vários hábitos, né? Ter um estilo de vida saudável, porque é isso que vai trazer cada vez mais qualidade para o intestino e mais qualidade de vida para vocês. Vai equilibrar as emoções de vocês, menos ansiedade, vão ficar mais animadas, né, com mais disposição. Isso vai ajudar no emagrecimento também e fora que vai ajudar a reforçar a imunidade de vocês, certo? Sensacional! A Nutri Dani Steigleder, eu disse, ela é um show. Ela fala com uma simplicidade, fala com jeitinho, que a coisa é tranquila, né, Dani? E a gente vê, assim, como isso muda a vida das pessoas. Ela falou isso, que as pessoas começam com a gente no STC, na primeira, na segunda semana tem uma revolução, né? Porque a gente realmente dá esse choque, né? Para trocar essas bactérias, para repopular o intestino das pessoas, então isso faz todo o efeito, né? Mas eu quero só agradecer a Dani foi sensacional, ela deu essa aula vai ficar gravada, em seguida a gente vai passar o replay para quem não assistiu tudo, tá, gente? E eu tenho mais umas coisinhas para falar para vocês, aproveitando, nós temos um vídeo com um recado super especial da Mari Menberg. Quem está com saudade que a Mari Menberg fez um treinamento aqui, né? Eu acho que todo mundo aqui está com saudade, mas ela preparou um vídeo especial, porque assim, gente, o STC está numa expansão gigante, está num crescimento estratosférico, e a gente precisa de pessoas que tenham entendido esse propósito que a gente tem aqui, que é de mudar a vida das pessoas, fornecendo, né, bons hábitos alimentares e educando. Então, para explicar melhor isso e contar um pouco de histórias para vocês, eu vou compartilhar com vocês um vídeo curtinho, não saiam da sala, um vídeo sensacional que a Mari Menberg preparou, tá? Só um minutinho, vamos abrir o vídeo. Aqui. Mari Menberg vai fazer uma apresentação para vocês agora, sensacional, imperdível. Aqui, Mari Menberg. Oi, aqui é a Mariana Menberg, coach e criadora do STC. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você deve estar interessada em fazer parte do treinamento para coach do STC. Então, deixa eu contar um pouquinho para você sobre o nosso trabalho. A nossa missão é ajudar as pessoas a conquistar o corpo que elas sempre quiseram, tornando o mundo um lugar mais feliz e mais saudável, uma pessoa por vez. E antes de se tornar um coach do STC, você precisa entender que o que a gente faz não é só ajudar as pessoas a emagrecer, não é só ajudar as pessoas a ter um corpo bonito. Existe um problema mundial que é causado pelos maus hábitos alimentares. Hoje em dia, você já deve ter reparado, as pessoas comem quantidades muito grandes de comida. Em geral, fazem pouco ou nenhum exercício e normalmente estão num ambiente, fazem parte de um grupo que as pessoas sempre querem comer, sempre querem beber.
E nunca é salada, né? Agora, desses maus hábitos alimentares, a gente tem que entender que vem uma série de consequências. O sobrepeso, a obesidade e, em último grau, as doenças que esses maus hábitos trazem. Hoje, a obesidade é a segunda maior causa de morte no mundo. E as doenças da obesidade são inúmeras. Hipertensão, infarto, derrame, câncer, diabetes, entre várias outras. Aliás, eu duvido que você não conheça pelo menos uma pessoa que tenha uma dessas doenças. Mas e aí? Como é que a gente vai resolver o excesso de peso? Porque não adianta você ter a melhor suplementação, o melhor plano de exercício ou até o melhor plano alimentar. Como é que a gente faz para resolver o excesso de peso de verdade? É aí que eu te explico da onde veio o STC. O STC veio da nossa experiência de anos de atendimentos, centenas de clientes, cursos que a gente fez dentro e fora do Brasil, da nossa equipe de especialistas e do nosso próprio resultado. Daí nasceu o STC, que é o maior e melhor sistema de transformação corporal, porque a gente engloba os 5 pilares fundamentais para uma pessoa realmente mudar os hábitos, perder peso e manter. Os 5 pilares do STC são modelo de alimentação, suplementação, atividade física, grupo de suporte e o coach. Como você viu, um dos nossos pilares é o coach. É a pessoa que vai orientar, motivar e tirar as dúvidas de cada um dos alunos. E um coach consegue atender uma quantidade limitada de pessoas. Só que o problema do sobrepeso e da obesidade é mundial e cresce a cada dia. Portanto, a gente precisa de pessoas que amem o nosso estilo de vida e que queiram ajudar pessoas a ter a transformação corporal e que queiram mudar de vida elas próprias. Então não importa se você está aqui e você quer uma renda extra de R$500 a R$2.000, R$3.000 ou então $500, $2.000, se você quer ter um negócio próprio ou se você quer ter a sua independência financeira. A gente está num dos maiores mercados do mundo e a gente tem o melhor sistema de transformação corporal do mundo inteiro. E mais, tem milhões e milhões de pessoas que estão precisando agora da nossa ajuda. Hoje, o STC está em mais de 44 países no mundo inteiro e nós temos mais de 100 mil alunos. E vou te falar, a gente está só começando. Isso porque centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro precisam do nosso sistema. Elas precisam dos nossos pilares. E o STC nasceu em português porque nós somos brasileiros. Agora, esse ano, a gente vai lançar o STC em inglês e em espanhol também. Então, se você for fluente em inglês e em espanhol, muito bem-vinda! Agora, eu queria compartilhar a história de alguns dos nossos coaches e a transformação que o STC trouxe na vida deles. Dá só uma olhada. Meu nome é Natália Carneiro e eu conheci o STC através do Instagram da Mari, a Mariana Menberg. Com o método eu eliminei 11 quilos em 2 meses e mantenho esse resultado por mais de 3 anos. Antes eu trabalhava como propagandista médica de um laboratório farmacêutico. Pedi demissão após uma experiência, eu fui convidada para ser coach, né? E após uma experiência de 1 ano eu tomei essa decisão de jogar para cima o meu trabalho, de demitir o meu chefe. Eu tinha um sonho de empreender, mas achava que era muito complicado, né? Até que aqui eu vi como é simples e como que eles nos ajudam também nesse processo. Hoje eu tenho liberdade geográfica, eu posso ajudar pessoas, assim como eu fui ajudada também. O meu resultado nos últimos 30 dias foi de mais de R$10.000, fora a qualidade de vida que eu tenho, e eu sou muito grata. Meu nome é Mariana Carcini. Eu conheci o STC em maio de 2020, no meio da pandemia. Eu estava assistindo várias lives de nutricionistas, de médicos. E aí, numa live da Nutri Renata Brum, eu comecei o STC. E até então eu emagreci 14 quilos em 4 meses. E como eu estava sem trabalhar, eu sou dentista de formação, eu sou formada há 15 anos na odontologia, sou ortodontista, a minha clínica estava fechada.
E aí a Nutri me convidou para entrar pro time de coaches. Eu comecei os treinamentos, me apaixonei ainda mais pelo processo. E aí acabou que o comércio começou a abrir e eu não voltei a atuar na minha profissão. Hoje eu me dedico 100% ao STC. Nos últimos meses eu tenho ganho mais de 10 mil reais. Eu tenho mais liberdade geográfica, eu consigo estar mais próxima da minha família, eu consigo tirar férias, coisas que eu não fazia há anos. E para mim, o mais gratificante de tudo é ajudar as pessoas a conquistar o corpo dos sonhos, assim como eu conquistei o meu. Meu nome é Ludmila, falo aqui de Cabo Frio, Rio de Janeiro, sou veterinária e conheci o STC através da minha coach, a Mariana Cassini. Eu eliminei 22 quilos em 4 meses e esse resultado tão impactante acabou assim atraindo muitas pessoas ao meu redor e eu acabei me interessando em trabalhar como coach. Depois disso, tenho centenas de alunos e assim, é maravilhoso. Eu tenho uma renda hoje extra em torno de 10 mil reais, foi o que eu recebi no mês passado. E eu sou muito feliz em transformar a vida das pessoas, né? Ajudar a transformar a vida das pessoas que realmente querem. Fora que assim, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu consegui fazer uma piscina que há muito tempo eu sonhava, mas não tinha conseguido realizar. E é maravilhoso esse trabalho. Olá, meu nome é Leandra, moro nos Estados Unidos, no estado de Connecticut, sou mãe de 3 crianças e enfermeira por formação. Trabalhei na rotina estressante de hospitais e plantões por quase 15 anos, onde eu não tinha tempo para mim e nem para minha família. Conheci o STC através das mídias sociais e tive a minha própria transformação corporal, eliminando 9 quilos de gordura e chapando minha barriga. Recebi o convite para ser coach e ajudar as outras pessoas da mesma forma que eu fui ajudada. Hoje, trabalho em casa, no conforto do meu lar, junto dos meus filhos, posso acompanhá-los nas atividades da escola, atividades extracurriculares, podemos viajar sem eu ter que pedir permissão para a chefe. Hoje tenho qualidade de vida, trabalho em tempo parcial e a minha renda ultrapassa R$ 6.500. Olá, meu nome é Carol Moreira, tenho 53 anos, conheci o STC através de uma amiga. Na época nós trabalhávamos juntas como professora e essa amiga conhecia muito de perto as minhas insatisfações. Vivi a minha transformação corporal, mandei embora mais 16 quilos, mais de 20 centímetros de abdômen e este resultado fez com que eu começasse a chamar a atenção das minhas amigas e familiares. Aceitei o convite para ser coach do STC, aprendi tudo aqui dentro, compreendi que, além de ajudar outras pessoas, eu também poderia receber uma renda extra, que era o que eu procurava no momento, e tudo aconteceu. Primeiro mês, recebi através dessa oportunidade R$500, logo comecei a trabalhar em tempo inteiro, esses valores já foram se multiplicando e no último mês recebemos através dessa oportunidade mais de R$30 mil. Além de outros benefícios que são muito, muito importantes para mim. Trabalhar a partir de casa, viajar muito, ganhar estas viagens e realizar aí, junto com a minha família, todos os nossos sonhos. Olá, somos a Cis e Cíntia Hinasheim, tenho 44 anos e viemos contar para vocês desde o início em que conhecemos o STC, através das redes sociais, até o momento em que eu eliminei os 28 quilos em 5 meses. E eu tenho 40 anos, eu eliminei 23 quilos em apenas 3 meses e fomos convidados a nos tornarmos coachings do STC. Conhecemos todo o plano de carreira, achamos fabuloso, tivemos todo o treinamento para desenvolver esse trabalho. E, na época, iniciamos com uma forma de renda extra, trabalhando 2, 3 horas por dia. Nós éramos franqueados de uma rede de escola de inglês, nós vendíamos cursos de inglês. E já não estávamos felizes aí com esse resultado, tendo como sócios franquia, aluguéis, 13º, férias e várias outras despesas que só quem é dono de negócio sabe como que é. E graças ao STC, hoje temos independência geográfica, independência de horários e nos últimos 3 meses temos uma média de ganhos aproximados de R$12 mil. Além com mimos que nós recebemos através de reconhecimento, viagens internacionais e muito mais, estando próximo aos nossos filhos. Obrigado, STC. Obrigada, STC. Fala galera, tudo bem com vocês?
meu nome é Alan Zen, eu sou educador físico, sou aqui de Indaiatuba. Eu conheci o STC através da minha irmã. Minha irmã já era louca das dietas, já tinha tentado fazer tudo que era dieta, fazia todas, emagrecia, mas engordava o dobro, às vezes o triplo novamente. Foi quando ela começou o STC, ela teve uma transformação e foi algo prazeroso. Foi aí que eu comecei também a minha transformação. Tive um excelente resultado, consegui secar as gordurinhas da barriga que me incomodavam bastante. E foi aí que minha coach me chamou também para ser um coach do STC. Na época, minha família tinha uma franquia de um supermercado aqui bem famoso no estado de São Paulo e a gente faliu. E a gente ficou com uma dívida de mais de R$1 milhão. Foi aí que eu conheci o negócio do STC, comecei a desenvolver o negócio e com 7 anos de atividade a gente conseguiu quitar todas as dívidas que a gente tinha referente ao nosso antigo negócio. O meu desafio quando eu comecei no STC como coach foi que eu achava que o meu Instagram era só para postar foto de sunga. Mas eu descobri que o meu Instagram pode se tornar uma máquina de ganhar dinheiro e é através dele que eu desenvolvo todo o meu negócio. E nos últimos meses tem sido acima de R$10 mil, trabalhando 100% na minha casa, com tempo para cuidar do meu filho, com tempo para curtir com meu marido. E eu só tenho a agradecer tudo isso ao STC. Olá, o meu nome é Patrícia, conheci o STC através do Insta da Mari e eliminei 12 quilos em apenas 1 mês e 3 semanas. Eu tinha uma empresa de turismo, mas com a pandemia tudo parou, não é? E foi quando eu vi a oportunidade de negócio de ser coach dentro do STC. Falei com a minha coach, ela ajudou-me em todos os sentidos, a nível de informação, deu-me todo o apoio, ajudou-me perante as dificuldades que tive, não é? Porque todos temos ao princípio, não é? O meu resultado nos últimos 30 dias a nível financeiro foi de 1.600 euros. Hoje em dia trabalho a partir de casa, perto da minha família, tenho férias pagas, já usufruí das férias pagas, já fui às Maurícias, já fui ao Brasil e estou super feliz porque também aprendi a trabalhar pela internet, desenvolvi-me a nível pessoal e só posso dizer que estou super feliz. E aí, gostou das histórias? Então, se você quiser dar o próximo passo e iniciar o seu treinamento para coach, para que a gente possa te ajudar a ter uma renda extra, seu negócio próprio ou mesmo a sua independência financeira, ajudando as pessoas a levar uma vida mais leve e mais saudável, preenche o formulário aqui embaixo agora. Ah, muito importante, seleciona o nome do seu coach. A gente se vê nos treinamentos. Bora transformar o mundo. Top! Oi, aqui é a Maria. Top demais. Vamos fechar aqui, fechando. Gente, top demais, né, galera? Quem aqui conhece alguém, ou você mesmo, se você conhece alguém, avise para o coach que está te cuidando, que está te atendendo, que ele vai ter todo o interesse de passar todas as informações. E pode ter certeza que a partir de uma decisão pequena como essa que você tome na sua vida, você pode mudar o rumo da sua vida. Então, venha com a gente, que a gente está precisando mesmo de pessoas para ajudar, pessoas que estejam decididas a mudar e transformar o mundo num lugar melhor, de uma maneira prática e objetiva. Tá bom, galera? Então, obrigado a todos, muito obrigado pela presença de todos aqui, foi um show da Dani e nos vemos nos próximos encontros. Um abraço, galera. Tchau, tchau.